Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério, que a paz do Criador esteja com vocês. Bom, estamos de volta aqui para a gente estar dando continuidade ao nosso trabalho sobre as refutações do ateísmo, lembrando a você que você pode estar adquirindo todas essas apostilas. Agora já é a apostila de número 2. Você pode estar adquirindo gratuitamente, sem pagar absolutamente um centavo por ela, em PDF, apenas mandando um e-mail para a escola pmm.uh@hotmail.com, ok? Você pode entrar em contato e você pode estar ciente de todo esse material gratuitamente para você entender que o ateísmo, a qual eu fui militante durante 8 anos, é simplesmente uma prática usada por Satanás para afastar as pessoas realmente da presença do Criador, né? Então, vamos lá, direto para o nosso estudo. Hoje parece ser estranho, né? Mas mais um argumento mentiroso pregado pelo ateísmo. Agora estão pregando que Jesus Cristo ele tinha um irmão gêmeo. Por isso, então, Jesus Cristo teria ressuscitado. Interessante é que os ateus eles não conseguem aceitar categoricamente a ressurreição do Cristo ressurreto e as evidências históricas da vida do Jesus histórico e do que está relatado, principalmente na arqueologia, na papirologia. Enfim, existem diversas comprovações e fontes confiáveis, artefatos que foram encontrados da época, que datam verdadeiramente, que mostram verdadeiramente a existência do Cristo ressurreto. Jesus Cristo realmente existiu, né? Nós aprendemos a falar Jesus Cristo para ficar mais fácil o entendimento das pessoas. Depois a questão do nome, a gente passa para uma outra oportunidade. Mas por enquanto vamos devagar para que as coisas não possam passar os carros na frente do boi, ok? Lembrando a você que eu venho informar que este material é distribuído gratuitamente devido às inúmeras pesquisas já existentes na literatura brasileira. Apostila sem fins lucrativos, tá? Mas caso alguém queira contribuir com o trabalho ou se deseja o material impresso e colorido, você deve fazer seu pedido pelo WhatsApp 31992023725 ou pelo e-mail escolapmmuh@hotmail.com. Tá bom? Caso você não faça o pedido ou mande só um WhatsApp oi, 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 então você não vai receber absolutamente nada, tá? E arcar com as despesas de impressão colorida, encadernação, mais despesas com taxa dos correios, caso você queira o material impresso. Caso você queira o material gratuito, será enviado para o seu e-mail, tá bom? E caso alguém queira ajudar o trabalho, que não é obrigatório, mas caso alguém simpatize com o trabalho e queira dar uma força para a gente, começar um trabalho sem fins lucrativos, tá? Nós temos um Pix que pode ser o número do telefone ou o e-mail, se você quiser e puder ajudar, tá? Apenas se você puder e estiver nas condições. Então o Pix é o telefone, que é o 319-9202-3725, ou o e-mail, escola pmmuh@hotmail.com, tá bom? Então esse é o nosso assunto. Hoje vamos então ler aqui algumas passagens da nossa nova apostila que nós estamos distribuindo gratuitamente para as pessoas, tá? Sem fins lucrativos, a não ser que você queira receber ela, como eu disse, impressa, colorida, encadenada, como fosse um livro, aí você tem que arcar com as despesas de taxas e etc, né? Aí já é com a pessoa, porque nós não temos condições de fazer tudo isso, né? Se eu pudesse. Então, já estou disponibilizando gratuitamente para você poder se proteger contra o ateísmo. Eu, durante 8 anos, militei contra Deus, mas infelizmente quebrei a cara, tá? Então, vamos lá. O intuito aqui não é ofender a ninguém, mas é mostrar a cara de pau e a cafajestagem que é esse ateísmo militante porco que tem na internet. Eu tenho que falar o português bem claro. Bom, os evangelhos e as epístolas neotestamentárias descrevem 3 coisas de fundamental importância que nós vamos falar aqui sobre a ressurreição de Jesus. Os ateus, neo-ateus, eles pregam categoricamente, primeiro, dizem que Jesus é um plágio, dizem que Jesus é uma mentira, dizem que Jesus é uma invenção romana, dizem que Jesus não ressuscitou, agora já está dizendo que caso Jesus tenha existido, essa é a conversa dos ateus, caso Jesus tenha existido, sendo que já foi comprovado cientificamente a existência de Cristo, né? Que realmente existia um homem da Galileia chamado Jesus. Então, caso, eles dizem assim, caso Jesus tenha existido, Jesus não ressuscitou. Por que Jesus não ressuscitou? Eles dizem que porque desafia a física, a ciência, né? Sendo que essa ciência que está hoje é uma tremenda de uma mentira.
Então, hoje está sendo divulgado em muitos desses laranjas aí do YouTube, eu já vi, tá? Que fazem parte ali da organização do Antônio Miranda e do Jailson Ferreira, Sexta-feira 13, né? E são os chefes dessa militância, né? Dessa organização desequilibrada aí. Então, os laranjas deles, eu observei, tá? Que tá lá em muitos, né? Porque são muitos, né? Inclusive, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não tocar nos ungidos dos ateus, que é o Antônio Miranda e o seu Jailson lá, que é os chefes. Porque se você tocar, né, aí então os laranjas, eles vão se levantar como se fossem urubus na carne seca para tentar nos devorar. Mas a verdade tem que ser dita, né? Que é uma grande mentira que esses dois picaretas fazem, com certeza é uma grande mentira, tá? Eles são extremamente, pode ter certeza, mentirosos. Extremamente mentirosos. Concernente às escrituras, tá? Sabe muito bem que o ateísmo que eles estão pregando é uma farsa, é uma mentira, e eles estão querendo, na realidade, fama, grana e muita visualizações nos seus vídeos, né? Além de muitas patifarias que deve ter por ali. Então, eles se aproveitaram para unir as pessoas que estão fora dos caminhos de Cristo para estar pregando as suas heresias, né? Como eu estou fora, agora fui taxado, né, e levantado como louco, como sacana, como mentiroso, como não sei o quê. Bom, é assim que fizeram com as pessoas lá no passado, principalmente historiadores, ex-ateus no passado, que largaram o ateísmo, pessoas, né, nobres, né? Quem sou eu diante dessas pessoas nobres lá no passado, que largaram o ateísmo e viram a evidência do Criador. Por essa razão, foram duramente criticados e perseguidos pelos ateus da época, né? Chamaram até de loucos, precisavam de camisa de força, etc. Bom, esses são os argumentos, né? Porque eles dizem que uma vez ateu não tem como deixar de ser ateu. Isso é uma pior falácia e mentira desse Antônio Miranda lá, tá? Além de ser um grande de um mentiroso. Então eu vou mostrar para vocês aqui a parte da nossa apostila, nós vamos ler alguns pontos aqui, eu não sei se vai dar tempo a gente ler tudo, eu vou tentar fazer esse vídeo, tá? O mais breve possível. Vocês sabem que o nosso trabalho é uma aula, tá? Então, é claro que uma aula não se dá em 10 minutos. Eu sei que hoje as pessoas estão muito alvoroçadas, apressadas, né? Principalmente esses vídeos de TikTok, que é de 30 segundos, 1 minuto. Não dá para mim fazer um trabalho desse de informação em poucos minutos, tá? Eu sou sincero para dizer para você. Eu sei que pode ser um pouco cansativo, mas é de suma importância para aqueles que querem realmente descobrir a existência de um pai, de um criador que te ama, que deu a vida por você e tem algo muito bom para entregar para toda a humanidade, se ela assim quiser, tá? Então, esse é um trabalho muito importante. Então, pode ser que passe um pouquinho do horário, do tempo, mas é necessário que você assista o vídeo até o final. Se não conseguir assistir tudo hoje, assista em três vezes, em 2 vezes, né? 2 vezes você assiste um pouco aqui, um pouco amanhã, mas conclua o conteúdo para você tirar a prova dos 9 e analise categoricamente, veja as provas para você ver que realmente o ateísmo é uma grande de uma farsa, uma grande de uma mentira, e é uma das ordens levantadas por Albert Park, um dos chefes da maçonaria, que falou que era necessário, ele organizou Alberto Parker, tá, no fundo do esgoto da maçonaria, para levantar pessoas que falassem contra Deus e destruíssem o cristianismo. Muitos vão alegar dizendo que o Alberto Parker foi perseguido pelo cristianismo, inversão de valores, né? O que na realidade a maçonaria ela sempre esteve por trás. A maçonaria ela está infiltrada dentro do ateísmo, dentro das igrejas evangélicas, dentro da Umbanda, dentro do candomblé, dentro do espiritismo, dentro do catolicismo. A maçonaria ela está em todos os lugares. Quem sabe agora, nesse exato momento, pode ter algum maçom assistindo esse trabalho, né? E com certeza, eu falo para vocês, com certeza absoluta o que eu estou lhe dizendo, assim como quando eu pregava contra Deus com o canal, falando mal de Deus, é claro, com certeza que eu tinha apoio de 2 maçons para apoiar o trabalho, para meter o pau em Deus. Com certeza, quando eu voltei para Cristo e decidi acabar com todo esse canal que blasfemava contra o Criador, com certeza eles se revoltaram contra mim. Então eles vão ficar do lado daqueles que estão continuando militando. Então hoje, o Antônio, toda aquela turma, com certeza, pode ser que eles sejam 2 laranjas e não sabem o que está por trás, mas tem lá ateus disfarçados ali, mas na realidade são maçom que tem grana, que mantém esse trabalho, porque é o trabalho da maçonaria. Quanto mais você tentar acabar com o cristianismo,
mais você vai dar êxodo para a maçonaria e eles vão estabelecer a nova ordem mundial, que é o mundo do anticristo, tá bom? Então, o meu trabalho aqui eu estou fazendo, com certeza existe um risco, né, para fazer esse tipo de trabalho, que eu estou aqui divulgando para vocês, existe um preço para fazer tudo isso, com certeza hoje eu não tenho mais o apoio que eu tinha quando eu era, né, ali do ateísmo, as pessoas apoiavam para me meter o pau em Deus, e com certeza hoje eu não tenho esses apoios, porque para mim não adiantava eu ficar com esse apoio negando a Deus só por causa das questões financeiras, porque as pessoas eram membros do canal, que as pessoas ajudaram financeiramente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, lá no canal. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu estou do lado de Deus, ou estou do lado do mundo. Ou estou do lado do Criador, ou estou do lado do dinheiro. Hoje os ateus, esses pseudo-ateus aí da internet, do YouTube, eles se utilizam de inversão de valores, né? Então são caluniadores, são mentirosos, espalham um monte de mentira contra as pessoas, é assim que eles fazem, e simplesmente é só para denegrir a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Eu fui de lá, muita gente sabe o que eu estou lhe dizendo. Foram 8 anos, não é 8 meses, dentro e militando contra o Criador, até que Deus me deu a oportunidade de me reconciliar com ele. E eu espero também que ele dê a oportunidade para essas pessoas se reconciliarem, tá bom? Então vamos aqui para o nosso estudo e a gente vai ver aí, vamos ver aqui como que as evidências da ressurreição de Jesus, tá? Então vou colocar aqui a apostila que você vai receber, tá? Vou ver se eu consigo ficar pequenininho aqui do lado, tá? No quadro aqui, vou tentar fazer uma edição aqui para você conseguir ler isso daí, tá bom? Então a apostila, ela dá aqui, essa deu quantas páginas? Essa deu 28 páginas, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui para vocês, tá? Então algumas coisas a gente vai pular, mas é mostrando para vocês que agora os ateus sabem que Jesus existiu, mas não para negar a ressurreição do Cristo ressurreto, que é isso que nós vamos falar. Será que é uma mentira a ressurreição, né, de Jesus? Então agora estão inventando que Jesus ele tinha um irmão gêmeo. Olha que absurdo que os ateus, né? Quer dizer, eles não querem aceitar a verdade e de todas as formas tentam fazer esse mar de mentira, sabe? Essa injeção de mentira nas pessoas que já estão fracas do caminho do Criador. Lembrando aqui que eu não estou pregando para vocês entrarem dentro de um sistema religioso protestante. O sistema religioso é perverso, pastores realmente não são todos, nós não vamos generalizar, mas a maioria, infelizmente, são do sistema, interpretam as escrituras totalmente erradas, não tem problema você congregar, mas também não existe nenhum tipo de problema de você ter a sua comunhão com o Criador ou até mesmo fazer as suas reuniões na sua própria casa com o pessoal, porque é onde está 2 ou 3 reunidos, o Criador se faz presente. Fazendo isso sem fins lucrativos, acho que é a melhor opção do que você fazer parte desse sistema perverso religioso que aí está. Bom, vamos aqui entender sobre os evangelhos e as epístolas neotestamentárias que descrevem 3 coisas de fundamental importância. Primeiro, o túmulo de Jesus está vazio. São coisas que provam a ressurreição de Cristo. Tá? Existem várias evidências, lembrando a você que a Bíblia, além de ser um livro tão perseguido, tão maltratado, tão esculachado, um livro que as pessoas ditam a Bíblia como se fosse um livro de mentiras, de fadas, etc., a Igreja Católica é uma das responsáveis por ter feito várias modificações e colocado diversos textos na Bíblia que não batem com o original. E aí, então, você lê um texto aqui em Gênesis, quando você vai para Levítico, fala de uma coisa que entra outra, aí dá aquela impressão que tem contradição. Realmente tem, mas a contradição é nas más traduções da Bíblia. Eu acho que você é uma pessoa inteligente, você consegue entender o que eu estou falando. Então existe contradição? Existe. Quando eu era ateu, eu fiz diversos vídeos sobre a questão das contradições, preparei alguns materiais, muitas informações que a gente conseguiu adquirir sobre as contradições da Bíblia, mas como eu era ateu, eu não queria que você voltasse para Cristo de hipótese alguma, tá? Então essa questão de não voltar para Cristo, aí é com você, tá certo? Porque a pessoa é responsável por si. Mas que, se eu chegar hoje para você e falar que a Bíblia não tem essas contradições, ou supostas contradições, melhor dizer, eu estaria mentindo, porque ela tem e está comprovado.
Mas aí a questão é que quando nós estamos fora da presença do Criador, nós gostamos de buscar aquilo que nos apraz. A palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina e vão adquirir para si líderes que falem conforme as suas próprias concupiscências ou suas próprias necessidades. É o que acontece. As pessoas estavam fracas na igreja, foram decepcionadas, e aí então elas vieram para a internet e encontraram um cara como eu na época falando mal de Deus e mostrando uma série de contradições, e é claro que aquilo foi esfriando as pessoas cada vez mais. Mas esse é o trabalho do ateísmo e esse é o trabalho da maçonaria. As pessoas que fazem isso são pagas pela maçonaria para levar as pessoas à perdição, tá? Então, o que acontece é que se eu disser que não tem, eu sou mentiroso, porque tem sim. Mas o grande problema é que você é inteligente, você está sabendo o que eu estou dizendo, é que nós precisamos consultar lá no original. Tá? Entender que aquelas palavras que foram colocadas erroneamente dentro da Bíblia foram feitas proposital. O próprio Jerônimo, o próprio João Calvino, esse pessoal fizeram essas contradições propositalmente na palavra de Deus para no futuro criar uma describilidade. A maçonaria ela não é de hoje, a maçonaria ela é antiga, tá? Quem já estudou a história da maçonaria, dos pedreiros, ela é da época do rei Salomão. Só para você ter uma ideia. Então ela é muito antiga. E é claro que de lá para cá foi nascendo pessoas, controladores do mundo, foram morrendo, foram sendo substituídos, né? As pessoas mais ricas do mundo, que trouxeram de geração em geração. É claro que a gente tem essa convicção e sabe muito bem que existe até judeus, né, que estão dentro das sinagogas, que estão trabalhando para a maçonaria. Tá? A gente sabe muito bem disso, então é algo que está infiltrado no meio das pessoas há muito tempo. E o objetivo dela é sim destruir o cristianismo, e é claro que quem está por trás de tudo isso é o mestre deles, Satanás. Por mais que você não acredite, mas essa é a realidade. É só você buscar as informações. Eu vou te dar já um dos vídeos do Pedrosa, né, o Dr. Pedrosa, que foi ex-grau 33 da maçonaria. Ele prova com evidências que Alberto Park criou essa lei, essas regras para destruir o cristianismo. Tá? E no final dos tempos eles queriam vários militantes para militar contra a igreja, que são chamados de pseudo-ateus. É o que você vê nessa militância. Como eu não quis me juntar à turma do Antônio Miranda e do Jailson lá, como eu não quis me juntar com eles, né, com toda essa organização esquisita, então, obviamente, eu fui duramente criticado, perseguido por eles de todo tamanho. Como continuo sendo, né? Porque com certeza são canalhas. Essa é a pura verdade e são mentirosos, tá? Bom, deixa eu colocar aqui para vocês agora, nós vamos ver as evidências da ressurreição de Jesus. Porque os ateus dizem que Jesus nunca ressuscitou e que é uma fábula. E que se Jesus ressuscitou, então ele tem um irmão gêmeo. Olha que cara de pau que esse pessoal é. Primeiro você precisa entender, tá? As provas da ressurreição de Jesus. Primeiro, o túmulo de Jesus está vazio. Segundo, as aparições do Cristo ressurreto. Aí ele apareceu. Terceiro ponto, sua ascensão ao céu. Se os evangelistas não inventaram uma história em torno de Jesus, então Jesus, fatos devem ser verdadeiros, tá? Então esses fatos devem ser verdadeiros. E isso explicaria o porquê que os primeiros cristãos, testemunhas oculares que foram de tudo isso, deram seu sangue em martírio e prosseguiram firmes na fé mesmo com toda a perseguição, tortura e morte, pois o cristianismo era uma religião abominável aos olhos do Império Romano. Mesmo assim, os cristãos aceitavam o martírio, a morte, a crucificação, as prisões, as perseguições, tudo por aquele mesmo homem que eles viram ressurreto e diziam ter sido assunto ao céu. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver aqui, porque a Bíblia ela é um livro histórico, tá? Principalmente a Torá, que está nos museus em Israel, você vê que a Bíblia ela é considerada por Israel como um livro histórico, porque conta toda a história do povo de Israel. Tá? Então existe comprovações arqueológicas, escavações, que já conseguiram provar as veracidades das escrituras, certo? Então, contra fatos não há argumento. A Bíblia é um livro histórico, e como um livro histórico, ela é sim uma das provas da ressurreição de Jesus. Então, o primeiro ponto é que se a ressurreição de Jesus fosse algo inventado pelo cristianismo, tá? Com certeza os próprios evangelistas, Mateus, Marcos e João, eles não poderiam inventar uma história dessa. Por quê? Porque até então eles suportaram toda aquela perseguição de Roma. Martírio, perseguição, morte, dor. Será que eles iam fazer isso por uma invenção
Qual seria o sentido de inventar que Jesus ressuscitou? E se Jesus realmente ressuscitou, isso nos leva à conclusão lógica de que o cristianismo é a única religião verdadeira e não uma farsa ou um conto de fadas, como é alegado pelos ateus. As outras religiões que existem no mundo não ensinam a ressurreição física de Jesus Cristo. Aliás, elas nem sequer creem em qualquer ressurreição. Muitas delas, como a grande maioria das religiões panteístas, como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, entre outras, creem em reencarnação, tá? Que é diametralmente oposto à ressurreição. Tá? Então, essas religiões, você vê, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo e outras, eles não acreditam na ressurreição, eles acreditam em reencarnação. Elas não creem em ressurreição física e literal da carne. E para elas, Jesus nunca ressuscitou dos mortos. Então, para essas religiões, por exemplo, o espiritismo diz que Jesus não ressuscitou, Jesus ele reencarnou, né? Então diz que Jesus Buda é a reencarnação, Jesus é a reencarnação de Buda, Chico Xavier é a reencarnação de Jesus, e assim por diante. Eles nunca aceitam a verdade histórica das escrituras que Jesus realmente ressuscitou. Então há aí um ponto-chave que devemos entender, que tudo que sai fora das escrituras considera anátema. Tá? As pessoas fazem de tudo hoje, questionam Deus, xingam Deus, falam um monte de bobagem e querem a todo custo, né? Eles querem a todo custo provar para as pessoas que Jesus é uma farsa, né? Que isso é uma invenção, etc. Mas se é uma invenção, por que o cristianismo durou todo esse tempo? Né? De tanta perseguição que já chegou uma época na história que parece que houve momentos em que você não via mais nenhum cristão por causa de tanta guerra e tanta perseguição. Certo? Mas ele se permaneceu firme. Por quê? Porque é a verdade. A verdade é que Cristo existiu. A verdade é que Cristo ressuscitou. E essa não é uma história inventada, como contam essas pessoas que querem negar a existência do Cristo ressurreto. Outras várias religiões creem em imortalidade da alma, mas não em ressurreição. Tal era a crença dos gregos da época de Jesus. E outras creem em ressurreição, mas não na ressurreição de Jesus, especialmente, tá? Os judeus criam e creem em ressurreição, mas não creem que Jesus era o Messias que realmente ressuscitou dos mortos. O islamismo crê em ressurreição, mas não crê que Jesus morreu e ressuscitou, e sim que Judas foi crucificado em seu lugar. A pregação do Islã é que Jesus nunca ressuscitou. Quem ressuscitou, morreu e ressuscitou no seu lugar, foi Judas Iscariote. Tá? Então é essa a mentira que é pregada do Islã. Eu não sei qual é a dificuldade dessas religiões de aceitar o que está na Escritura. Aí existem as especulações. Quando você chega na internet, você vê uma série de especulações. Você vê pessoas falando do nome, que você tem que procurar o nome certo, porque você tem que fazer isso, é que Adão tinha uma mulher chamada Lilith lá atrás, e não sei o quê, e quer saber qual é a cor dos olhos de Adão, quer saber qual foi o primeiro animal que Adão colocou o nome, se foi o leão, se foi a tartaruga, enfim. E nessa busca fora das escrituras, a pessoa acaba entrando em heresias. E nessas heresias ela acaba torcendo aquilo que está nas Sagradas Escrituras, levando as pessoas então a um conflito, né? A um erro total. Bom, dito em termos simples, a única de religião no mundo que crê em ressurreição e também nas ressurreições de Cristo é a cristã. No mundo inteiro é a única. Então, se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, estaria provada a existência da ressurreição da carne e, mais do que isso, estaria autenticando a veracidade da fé cristã. A única que ensina a ressurreição de Jesus, que é a fé cristã. E, consequentemente, que todas as outras religiões que há no mundo são falsas, pois creem no contrário, não creem em ressurreição ou não creem na ressurreição de Cristo. Mas será que os discípulos não inventaram essa história de que Jesus ressuscitou? Vamos colocar isso aqui bem destacado. Eu vou até destacar aqui na apostila e vou aumentar aqui para vocês, tá bom? Vamos deixar aqui bonitinho e eu vou salvar aqui, porque aí a apostila já vai para vocês, tá? Se você quiser adquirir aí. Então, mas será que os discípulos não inventaram essa história de que Jesus ressuscitou dos mortos? Vamos ler aqui, que a gente colocou na apostila para vocês. Bom, temos boas razões para crermos que os discípulos não inventaram uma história sobre o túmulo vazio e a ressurreição de Cristo, como é pregado pelos ateus.
Os ateus dizem, né, porque eu pregava isso quando eu era ateu, que o cristianismo, o Cristo, é uma invenção romana. Mas é uma mentira, não é uma invenção romana. Roma sempre foi contra o cristianismo. É claro que eles se apropriaram, né, das coisas do cristianismo, que eles viram que não conseguiram vencer a maioria, e aqui acabaram misturando o Jesus das Escrituras com esse Jesus mitológico, esse Jesus de bochecha rosada, né, de cabelos compridos, de olho verde, bonitão, etc. Parece um cantor do rock, né, do Guns N' Roses, né? Então é uma coisa assim impressionante. E criaram em cima da história verdadeira de Jesus, a própria Igreja Católica Apostólica Romana criou em cima, tanto que diz Igreja Católica Apostólica Romana, porque os romanos não gostavam do cristianismo. Como não tinham como vencê-los, então eles adotaram isso, uniram forças com o Cristo, mas na realidade para manipular o pessoal, e aí eles fingiram ter aceitado o Cristo ressurreto. Só que o que é pregado dentro da Igreja Católica e o que hoje é pregado pelo protestantismo de Martinho Lutero, muitas dessas coisas, eu vou dizer para você uma porcentagem aí bem alta, uns 70%, pode ser que eu esteja errado, são heresias, são mentiras, são coisas que não batem com a Escritura. Tá? Então Roma não gostava, mas precisava disso. Tá? Então, será que os discípulos verdadeiros de Jesus inventaram uma história da ressurreição de Jesus? Não inventaram, porque quanto mais Roma perseguia, quanto mais Roma matava o pessoal, mais cristãos surgiam pregando a sua fé. Você acha que Pedro, Tiago, João, os apóstolos, nós vamos até isso que eu coloquei aqui, iam arriscar a sua vida por uma mentira contada? O que eles iam ganhar com isso? Absolutamente nada. Brigar com o Império Romano tão forte, tá certo? Tão poderoso, com pessoas cruéis e maldosas, para inventar que Jesus ressuscitou? Bom, temos boas razões para crermos que os discípulos não inventaram uma história sobre o túmulo vazio e a ressurreição de Cristo. Se eles tivessem inventado uma história falsa, teriam facilmente negado a Cristo diante de todas as perseguições do Império Romano. Não teriam mantido a fé naquilo que eles sabiam que era uma mentira, uma grande farsa inventada por eles. Pedro teria preservado a sua vida e voltado a ser um pescador, você não concorda? Ao invés de aceitar e morrer crucificado de cabeça para baixo por causa da pregação do Evangelho. Então, se isso fosse uma invenção, ela não ia durar. Tá? Ela não ia permanecer. Se a ressurreição de Cristo fosse uma invenção. Durante todas as épocas da história da igreja, do cristianismo, todas as religiões do mundo e muitas pessoas tentaram abafar essa história. Tá? Satanás tenta abafar, porque sabe que o cristianismo é a verdade, aonde vai tirar muitas pessoas da perdição eterna. Agora, você tem que analisar também que tipo de cristianismo que você está seguindo. Tá? Que tipo de padrão étnico que você está seguindo. Tá? Que tipo de doutrina cristã verdadeira que você está seguindo. Então é isso que você tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. A história nos mostra que todos os 12 apóstolos, excetuando Judas e João, todos os apóstolos, você tira Judas e João, morreram martirizados. Mateus ele morreu na Etiópia como mártir. André foi crucificado em uma cruz em forma de X para que o seu sofrimento se prolongasse. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Hierápolis. Bartolomeu foi morto a chicotadas. E seu corpo foi colocado num saco e jogado ao mar. Simão morreu crucificado junto aos Zelotes, no ano 70 depois de Cristo. Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo, por ordem do sumo sacerdote Ananias, apedrejado até a morte por se recusar a denunciar os cristãos. E tudo isso que você está vendo nessa apostila tem fatos históricos, comprovações arqueológicas da existência dos apóstolos. Tá? Bom, Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia junto a Simão Zelote. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por julgar ser indigno de morrer na mesma posição que seu mestre. O outro, Tiago, foi decapitado em Jerusalém por Herodes, Agripa, em 44 depois de Cristo aproximadamente. João chegou a ser lançado em um caldeirão de azeite a ferver. Tomé morreu a flechadas enquanto orava, por ordem do rei de Milapura, em 53 depois de Cristo. Paulo morreu decapitado no mesmo ano que Pedro. Lucas foi enforcado em uma oliveira da Grécia. Tá? Matias foi martirizado na Etiópia. Então você vê a quantidade de pessoas. Esses caras todos foram mortos por amor a Cristo. Se fosse uma mentira, você acha que eles iam perder a vida por uma mentira? O que eles iam ganhar com isso? Todos eles, sem exceção, tinham a opção de preservar as suas vidas. Você não concorda?
simplesmente fazendo isso, negando a Cristo. E pronto, e voltando para suas vidas rotineiras. Se Jesus fosse uma fábula inventada por eles, teria sido muito mais fácil para eles negá-lo diante da morte e preservarem suas vidas. Se eles tinham mentido sobre as aparições do Jesus ressurreto, teriam abandonado essa farsa quando começaram a ver toda a perseguição do Império Romano contra eles. Com certeza eles iam largar. Porque a perseguição do Império Romano veio contra eles com muita eficácia e ousadia. Vieram realmente para destruir, e eles tinham famílias. A maioria deles tinham esposa, a maioria deles tinham filhos, a maioria deles tinham as suas famílias. A maioria deles tinham as suas profissões. Poderiam muito bem largar aquilo, mas simplesmente eles permaneceram porque eles sabiam da verdade. Eles deixaram que levassem a vida deles, mesmo sabendo que as suas famílias poderiam correr risco de vida pelo próprio Império Romano. Tá certo? Mas eles permaneceram. Então você não acha que essas pessoas, se fosse uma mentira, que Jesus teria ressuscitado, que foi contado por eles, que eles são testemunhas oculares disso, você não acha que eles tinham retornado para a casa deles? Mas aí o ateu vai alegar com a sua malícia, com a sua mentira, com a turma do Antônio Miranda, com toda essa cafajestagem. Eles vão dizer o quê? Que nada, isso é conversa fiada, isso aqui foi inventado pelo Império Romano. Você, Ivanildo, está revoltado porque você não teve mais êxito contra os ateus, porque os ateus te viram, que porque você é isso, porque você é aquilo. Então é só isso que eles sabem fazer. Né? Então é essa grande mentira desse ateísmo que está aí. É uma farsa. Agora, você quiser continuar no mundo, desse mundo, o problema é teu. Depois, pode ser que seja tarde demais para você. Tá bom? Então, pensa pelo menos. Analisa pelo menos. Tá? Então, veja onde você está colocando os teus pés. As profecias das Escrituras estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Bom, se eles inventaram a história de que viram o Cristo ressurreto ascendendo ao céu sobre uma nuvem, algum deles já teria desmentido isso ao ser preso ou torturado pelos judeus ou pelos romanos. Então, a primeira coisa que os ateus precisam entender quando eles falam que a história da ressurreição de Jesus é mentira, tá? É você ver que esses caras foram testemunhas oculares. A Bíblia é um livro histórico que conta essas veracidades e ela já foi comprovada arqueologicamente. Vários artefatos que foram encontrados pela arqueologia conseguem comprovar essas histórias dos apóstolos, dessas perseguições, desses martírios desse pessoal. Correto? Então, preste atenção. Tá? Se você observar, como eu coloquei aqui, eu vou voltar a ler. Se eles inventaram a história de que viram Cristo ressurreto, que ele ressuscitou e ascendeu aos céus sob uma nuvem, algum deles já teriam desmentido isso ao ser preso e torturado pelos judeus ou pelos romanos. Você acha que o romano simplesmente pegava o crente e colocava lá dentro da prisão e dava água para ele, comida, hambúrguer, 3 refeições por dia? Não, eles torturavam a pessoa. Eles martirizavam a pessoa, eles queimavam os cristãos. Eles judiavam das pessoas. Eles arrancavam pedaços de dedo, de unha. E se eu fosse citar as maldades com o Império Romano, tudo isso eles faziam para a pessoa negar a história. Porque Roma estava sendo ameaçada pelo cristianismo, tá? Pela verdade do cristianismo. E Satanás estava com todos os seus demônios trabalhando para que Roma conseguisse destruir todos os cristãos e apagasse isso da história. Tá certo? Então preste muita atenção no que eu estou dizendo. Você não acha que esses homens já teriam negado? Não, eu confesso para vocês, por favor, não arranca minha unha não, eu confesso, foi mentira de Pedro, a gente inventou essa história porque a gente queria aproveitar e ganhar muitos dízimos e ofertas, tal, então inventamos desculpa, tal. Vocês acham que eles não iam negar? Claro que iam, mas eles perseveraram até o fim porque eles viram. Eles presenciaram, eles andaram com o mestre, eles viram a ressurreição, eles viram a ascensão do Cristo ressurreto. A conclusão óbvia diante de fatos é que os discípulos não inventaram nenhuma história. Eles realmente estiveram com Jesus. O túmulo realmente está vazio. Eles realmente viram Jesus ressurreto e tocaram nele. Eles de fato viram Cristo subindo ao céu depois de 40 dias. Eles não estavam inventando história para enganar alguém. Se estivessem inventando uma história, o que foi que eles ganhariam? Riquezas? Não. Pedro e João não tinham ouro nem prata. Atos
3, versículo 6. Aí você fala, eles inventaram isso, porque o ateu acusa, né? Acusa, não, esses discípulos inventaram. Quer dizer, eles falam que os discípulos não existiram, depois eles dizem que Pedro e João inventaram a história para ganhar dinheiro. Peraí, então se eles não existiram, como é que eles podem ter inventado a história da ressurreição? Primeiro, porque se você alegar que eles estavam fazendo isso para ganhar dinheiro, é uma mentira. O registro histórico de Atos capítulo 3, versículo 6, diz que Pedro e João falou que eles não tinham nem prata e nem ouro, eles não tinham nada. Tá? Muitas das vezes, até Pedro chegou em situações da vida dele, quando o mestre estava vivo, dele ficar devendo o imposto, e Jesus mandou eles lançarem a rede no mar, e pegaram um peixe, e ali abrir a dracma que estava lá, dava para pagar o imposto dele, o imposto do barco, porque o barco estava para ser empenhorado, e etc. Então, o mar não estava dando peixe suficiente, entendeu? Então, ele poderia muito bem voltar atrás. Pedro tinha esposa, tinha família. Tá? Mas eles não tinham prata nem ouro. Então você não pode usar essa alegação fajuta, a turma do Antônio Miranda aí, tá? Mentindo descaradamente, tá? A turma dele lá, com uma pancada que tem, parece um monte de víbora, né? Dizer esse tipo de mentira para as pessoas. E ficarem revoltados comigo, porque agora estou do lado do Cristo ressurreto. Entendeu? Então sejam um pouco mais honestos e vejam que a atitude de vocês é errada, que vocês vivem dentro de uma mentira, como eu vivi. Admitam erros de vocês, tirem orgulho, né, a sensatez de vocês, que se achar melhor do que os outros, porque vocês não são. Paulo vive em pobreza, sem ter moradia certa, está aqui em Corinto. Até Paulo não tinha condições financeiras. Então, se fosse por questão de dinheiro, esses caras tinham ganhado milhões. E não era por questão de dinheiro, porque quando chegavam na igreja primitiva, as pessoas que estavam, muita gente necessitada, passando por lutas, porque o Império Romano cobrava um imposto além do necessário, você sabe o que os discípulos faziam? Os discípulos vendiam as suas herdades, levavam o dinheiro ao pé dos apóstolos, e os apóstolos, repartiam a cada um conforme a necessidade de cada um. Bom, é isso que eu não consigo entender nas igrejas evangélicas de hoje. A gente vê os ministérios, a gente vê as igrejas, os templos religiosos, templos com ar-condicionado, templos bonitos e etc. E quando é para cobrar dízimos e oferta e levar as pessoas a trazer o dinheiro para esses templos religiosos, você observa que a maioria desse dinheiro simplesmente fica no bolso do líder religioso. Então, quando se precisa realmente de ajuda, quando as pessoas precisam realmente de ajuda, você não vê esse dinheiro retornando para as pessoas. Porque isso é errado. Eu acho que é um dos motivos de Deus ter muita, insatisfação com o templo religioso. Então isso não tem nada a ver de você congregar. Eu acredito que se as igrejas evangélicas fossem mais sérias, honestas, tá? Que procurassem realmente não sugar da pessoa, mas explicar verdadeiramente o que é o dízimo, o que foi o dízimo, que não tem dízimo no Novo Testamento, tá? Que as pessoas contribuem conforme a necessidade que está no seu coração, como está na Escritura, né? E explicar para as pessoas verdadeiramente dentro da Bíblia como é que funciona, que aquilo tem que ser ajudado para todos, aquilo é para todo mundo, é tanto para quem está ministrando, é tanto para quem está tocando, é para todo mundo. Uniu-se ali, entrou tanto, então vamos repartir por igual. É isso que acontece. Tá, vamos pagar o aluguel de tal coisa, tal, etc. Né? Porque dependendo da quantidade de gente que está lá. Então, infelizmente, hoje o sistema religioso faz isso. Hoje se faz por dinheiro. Hoje as pessoas têm Cristo e utilizam do nome dele para ganhar dinheiro. E antes que você me acuse que eu estou fazendo novas apostilas, como vocês já me acusaram, e eu fiquei só ouvindo, né, o pessoal me acusar, né, e o povo lá que seguiu o meu canal, cegamente acreditaram no que eles falaram. Eles torceram coisas, pegaram áudio meu, fizeram uma tremenda de uma safadeza. Por isso que eu chamo eles de pilantras. São cafajestes, mentirosos e picaretas, tá? Porque as pessoas nem ouviram o meu lado, mas foram direto porque já não gostavam de mim do meu jeito mesmo. E então, para mim, graças a Deus, para mim foi um alívio me livrar, porque eu sabia, agora eu sei que eu não tinha verdadeiramente amigo, porque não era amigo de ninguém. Era amigo enquanto eu estava metendo o pau em Deus, enquanto eu estava falando a mesma linguagem deles, uma linguagem rebelde. Depois, graças a Deus que eu estou livre. Então, o público, para mim, nenhum deles me interessa, porque não são amigos de ninguém mesmo, tá? Então, os cristãos que viram Cristo em Jerusalém viviam em extrema pobreza. Tá? Todos eles. Então não foi por causa de dinheiro. Está aqui a referência. Tá? E o que estavam na Macedônia também. Todos os cristãos estavam numa dificuldade financeira muito grande naquela época. Está aí a referência bíblica.
Então a questão não é dinheiro. Eu não sei por que o ateu fala tanto em dinheiro. Me acusaram, olha só, e eu fiquei só ouvindo as mentiras deles. Tal de Loyola, o cara chegou lá na cambada desses hipócritas, enchendo o rabicó de cachaça e dizendo assim, logo, logo o Rivanildo vai ter uma igreja. Logo, logo ele vai começar a vender o material para Jesus, para enganar os crentes. Aí eles, entendeu? Eles invertem as coisas. Eles colocam palavras, eles criam situações e taxam você desse jeito. Por isso que eu digo que eles são picaretas, são mentirosos. Você chegou para me perguntar? Será que as pessoas chegaram para mim me perguntando, Rivanildo, você abriu uma igreja? Você tem uma igreja? Você está ganhando dízimo? Você quer? Nada disso. Não tem igreja, não tem dízimo, não tem nada disso. Isso é tudo mentira. Isso é calúnia desse pessoal. Entendeu como é que é? E aí você dá ouvido. Se você fosse realmente amigo, que se dizia ser amigo, você deveria ter chegado para mim, Rivanildo, estão dizendo aí que você abriu uma igreja, que não sei o quê, não sei o quê. Apesar que tem gente pilantra, né? Que só entrava no zap da gente para bisbilhotar. Mas não tem nada disso. É tudo mentira. E eles vão fazer isso com qualquer pessoa que falar dos dois ungidos do ateísmo, que é o Antônio e o Miranda lá e o Jailson lá. Né? E toda a turma deles. Então é assim, é uma panela de gente que não sabe o que está fazendo. De hipócritas, mentirosos, de bando de papagaios. Tá? Com toda aquela aparência, né? Traz professor de hebraico, que é um outro mentiroso que é professor de hebraico deles lá. Traz lá, né? Já tem professores de hebraico aí que coloca esse cara no chinelo. De tão hipócrita, arrogante que ele é e mentiroso, né? Além de tudo é mentiroso, porque vários professores já desmentiram ele. Não é de hoje que a gente conhece a história desse cara aí. Tá? Que se acha o verdadeiro, né? Vamos lá. O que os teria levado a inventarem uma história? Uma vida mais tranquila, cheia de paz e conforto? Então, será que eles inventaram essa história da ressurreição de Jesus porque eles teriam uma vida de conforto? Isso certamente eles não tiveram. Por todos os cantos eram atribulados. Os cristãos eram atribulados. Está aqui, ó. 2 Coríntios 4:8. Eles eram perseguidos. 2 Coríntios 4:9. Cada vez mais cristãos eram presos e mortos. E isso não é atestado apenas pela Bíblia ou pelas fontes cristãs. Como vimos nos outros capítulos, até mesmo os não cristãos daquela época contemplavam isso e ficavam atônitos. Tacito disse que eles foram feitos objeto de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servir de luz noturna. Então você veja que não é uma invenção. Essas histórias que eu estou te contando não é uma história para obrigar você ou para te enganar e dizer que o cristianismo é a verdade absoluta, que não sei o quê. Não, não é isso. É para mostrar para você que a palavra de Deus é verdadeira. É para mostrar para você que houve uma ressurreição do Cristo ressurreto. E o que você está lendo aqui está na história. Os cristãos eram colocados em pedaços de pau, eram colocados em arenas, eram feitos de esporte. As pessoas apostavam, só colocavam lá preso numa estaca, mulheres e crianças e homens, Roma. Soltavam leões das jaulas ferozes com fome e eles apostavam. Um leão com a juba menor, outro leão com uma leoa, tal, para ver quem comia primeiro a pessoa, quem que atacava primeiro, quem conseguia destruir primeiro. Eles apostavam grana. Esses cristãos eram colocados ali como esporte. Agora, eram obrigados a negar a Cristo. Se fosse uma mentira, você acha que essas pessoas que tinham famílias, eles iam permitir acontecer isso com a vida deles? Deixar os seus entes queridos sofrerem? Não, pessoal, porque não foi mentira. Você deixaria? Se alguém chegasse para você hoje e dizer para você, tá? Mas aí você prega uma história que Jesus ele é uma invenção. Você concorda? Tal? Não, não é. Aí você chega, não, é mentira, mentira, mentira. Muitos correriam. Muitos saíam correndo de medo. Muitos iam negar. Por que iam negar? Porque não queriam sofrer. Esse pessoal permaneceu firme até o final. Porque sabiam e tinham certeza que Jesus ressuscitou. Bom, deixa eu pular aqui um pouquinho. Bom, vamos lá.
A presença das mulheres no sepulcro é uma forte evidência de que o registro bíblico é verdade. Eu preciso só destacar isso aqui, que eu não destaquei. Tá? Isso aqui vai ser destacado. A presença das mulheres no sepulcro é uma forte evidência de que os registros bíblicos é verdade. Tá? Deixa eu te explicar por quê. Vamos tentar aqui explicar para vocês aqui o porquê. As mulheres não tinham praticamente nenhuma credibilidade no primeiro século da cultura judaica. Tá? Então, a gente vai até falar, porque no Antigo Testamento, eu também se utilizava de muitos textos onde os judeus lá atrás maltratavam muitas suas mulheres, e etc, etc. Tá? Mas vamos tentar entender a questão da cultura. Não é o assunto de agora para a gente não passar os carros na frente do boi. É a questão de falar, porque os ateus estão espalhando que Jesus agora existe, né, o histórico, mas Jesus não ressuscitou, que o que aconteceu foi que Jesus realmente morreu e de repente apareceu o irmão gêmeo de Jesus. É um absurdo, cara. Então os caras não querem aceitar a verdade de jeito nenhum. E ficam com essas mentiradas aí. As mulheres não tinham praticamente nenhuma credibilidade no primeiro século da cultura judaica. E seu depoimento em um tribunal de lei era considerado de nenhum valor. Tá? Então, o que a mulher falasse não tinha valor nenhum. Por exemplo, se um homem era acusado de um crime que só tinha sido testemunha por mulheres, ele não podia ser condenado com base na declaração delas. Tá? Então, a mulher não tinha credibilidade nenhuma. E uma das coisas que comprovam a ressurreição do Cristo é que as próprias mulheres, o relato delas, porque foram as primeiras a ver o sepulcro vazio, foi exatamente aceito pelos judeus, pelos discípulos, que realmente Jesus ressuscitou. Maria Madalena, uma mulher que fora possuída por demônios, como está em Lucas capítulo 8, versículo 2, não seria inventada como a primeira testemunha do túmulo vazio. O fato é que as mulheres, em geral, não seriam apresentadas como testemunhas numa história inventada, tá? Isso aqui você precisa entender. Se os discípulos tivessem inventado uma história, obviamente não iriam dizer que as primeiras pessoas que testemunharam Jesus ressurreto foram as mulheres cujo testemunho daquela sociedade em que eles viviam tinha um valor igual a zero. Eles certamente teriam dito que foram elas mesmas e que as mulheres que ficavam equivocadas. O que ocorreu, contudo, foi exatamente ao contrário, o inverso. Porque os evangelistas estavam simplesmente retratando a verdade e não embelezando uma história, como é contada pelos ateus. Tudo isso tem levado muitos ateus e não cristãos a inventarem outra tese para competir com a ressurreição de Jesus. Porque a tese de que os discípulos inventaram uma história ou roubaram o corpo de Cristo é absurdamente antilógica. Pois ninguém morre por algo que sabe que é uma mentira. Você morreria por alguma coisa que é mentira? Pois ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Por isso, algumas teorias foram levantadas para dizer que os discípulos simplesmente estavam enganados. Ou seja, eles não inventaram uma história para morrer por ela. Simplesmente foram enganados por alguma outra circunstância, como, por exemplo, Jesus não morreu, apenas desfaleceu. Aí os ateus dizem que Jesus não morreu, que apenas desfaleceu. E por isso, reapareceu aos discípulos que pensavam que ele estivesse ressuscitado. Não gostou dessa? Então tem essa daqui também que os ateus dizem. Jesus não apareceu aos discípulos. Ele, na verdade, sofreu alucinação e pensavam estar vendo Cristo. Ainda não é boa essa aí? Então veja essa outro absurdo da teoria dos ateus. Jesus tinha um irmão gêmeo. E este irmão que apareceu aos discípulos, que pensaram que era Jesus. Só que não. Por mais que os céticos levantem essas e outras teorias absurdas, todas elas têm sido sistematicamente derrubadas e refutadas pelos eruditos e estudiosos. E por essa mesma razão, muitos não cristãos têm se convertido ao cristianismo ao analisar as evidências da ressurreição de Jesus. Começaremos a analisar a teoria do desfalecimento. Vamos lá. Coloquei até uma fotinha aqui para a gente ter uma ideia. Primeiro, o que é pregado pelo ateísmo? Para que a gente vai chegar no irmão de Jesus. Teoria do desfalecimento refutado. Tá? Então não adianta vocês aí da Liga Extraordinária Poderosa, né, que está aí para libertar o mundo dos cristãos, né?
bando de satanistas, teoria do desfalecimento refutado. A teoria de que Jesus não morreu realmente, a teoria de que Jesus não morreu realmente, mas apenas desmaiou, ou desfaleceu na cruz e posteriormente acordou. Saiu do túmulo e apareceu aos discípulos e provavelmente a mais absurda de todas as teorias alternativas elaboradas pelos anticristãos ateus. Em primeiro lugar, porque é ilógico crer que Jesus de fato não tinha morrido. Como Norman Gressley e Franklin Torrek apontam, o Bert Seiler não tenho fé suficiente para ser ateu. Tá? Então tem um livro aí que os próprios ateus dizem, não tenho fé suficiente para ser ateu. Os romanos que eram executadores profissionais chicotearam e bateram em Jesus de maneira tão brutal, pessoal. Então, depois disso, pregaram cravos rústicos em seus punhos e em seus pés e enfiaram uma lança em seu lado. Eles não quebraram as pernas para apressar sua morte porque sabia que já estava morto. As vítimas de crucificação, para quem não sabe, frequentemente eles morriam por asfixia. Sabe por quê? Porque não podiam erguer o corpo para poder respirar. Então eles quebravam as pernas deles. Já o de Jesus não. Eles deixaram Jesus sem quebrar as pernas para ver o sofrimento. Olha o ódio do Império Romano, do ateísmo romano. Os primeiros ateus romanos lá. Quebrar as pernas, portanto, apreciariam a morte. Além do mais, Pilatos vai verificar para certificar-se de que Jesus estava morto. E a morte de Jesus foi a razão de os discípulos terem perdido toda a esperança. Como pode alguém que foi surrado pelos romanos, tendo sido duramente açoitado, sendo obrigado a carregar uma cruz pesada, com uma coroa de espinhos na cabeça, aprofundando ainda mais a dor, sendo pregado em uma cruz com pregos fixados em seus pulsos e em seus pés, meus irmãos? E para completar com o seu lado perfurado, por uma lança de um soldado romano para confirmar ainda mais a sua morte, pois já sabiam que ele estava morto, diferente dos demais crucificados. Ainda ter conseguido sobreviver e em nenhum apoio médico ter se levantado do túmulo após 3 dias? Se desfeito do pano que cobria com 34 quilos de especiarias, removido a grande pedra que guardava o túmulo vencido, que estava vencido, os guardas romanos armados para impedir o acesso a eles, apareceu aos discípulos? Bom, outra teoria aqui para a gente, vamos lá, para a gente pular aqui por causa do tempo. A teoria da alucinação foi refutada. Então, essa teoria aqui de Jesus ter desmaiado e depois ressuscitou, levantou, porque pensaram que ele estava morto, é uma mentira. Depois, eles não quebraram as pernas de Jesus, isso aumentou o sofrimento dele. Porque quando se quebra as pernas, você está pregado numa cruz, você entra em asfixia. Você fica sem, o pulmão não tem como, você não levanta para fazer o corpo respirar. E depois eles cravaram espada, eles verificaram que realmente Jesus estava morto. Então, essa teoria de vocês ateus que Jesus desmaiou e depois ressuscitou, que foi colocado como ressuscitou, é mentira. Tá? Então preste muita atenção, gente, no que vocês estão seguindo. Tá? Teoria da alucinação refutada. Agora, a Liga dos Inteligentes Intelectuais, os salvadores do mundo, os fortões ali, chefões da Liga Extraordinária dos Ateus, eles estão dizendo que a teoria da alucinação, que foi tudo uma alucinação dos discípulos. Essa segunda tese é provavelmente a mais popular entre os céticos e ateus, mas ela, na verdade, não resolve nada, apenas acentua os problemas. Primeiro, ela não explica o túmulo vazio. Precisa explicar. Os discípulos poderiam alucinar à vontade, mas como alucinações poderiam abrir a pedra de um túmulo com várias toneladas, passar pelos guardas romanos que guardavam vigia e depois deixar o túmulo vazio? Então, como é que foi uma alucinação? Se os discípulos tivessem tido apenas alucinações, o sepulcro permanecia com Cristo lá dentro, você não concorda? Confirmando que tudo aquilo não passava de mera alucinação e de invenção do cristianismo. Algo irreal, ilusório. Talvez seja por isso que Pedro e João não se conformaram meramente em ouvir que Jesus tinha ressuscitado. Eles foram correndo até o sepulcro, como está em João 20, versículo 3, para verificar. O fato de o sepulcro ter sido achado vazio, prova que não ocorreu alucinação alguma, ateus militantes.
mas que Jesus realmente se levantou dos mortos. Tá? Gente, se mais de 500 testemunhas oculares tiveram a experiência sem precedente de ter a mesma alucinação em 2 ocasiões diferentes, então por que as autoridades judaicas ou romanas simplesmente não exibiram o corpo de Jesus pela cidade? Isso teria desferido um golpe fatal no cristianismo de uma vez por todas. Então pense. Os ateus da liga lá do Antônio Miranda, né? Essa mentirada, bando de cafajestes mentirosos, que agora estão dizendo que foi a alucinação dos discípulos, conversa fiada. Você não acha que foram 500 testemunhas oculares? O Império Romano, para acabar com o cristianismo, porque então as 500 pessoas tinham dito que Jesus ressuscitou, olha como seria fácil desmascarar os cristãos naquela época. É só o imperador romano, César, mandar pegar o corpo de Jesus e apresentar na praça. Olha aí, pessoal, todos esses cristãos são mentirosos. Estão dizendo que o mestre dele ressuscitou. Olha aqui o corpo dele. Cadê? Eles apresentaram o corpo dele? Não. Por que os romanos não apresentaram o corpo de Jesus nas praças para desmascarar os cristãos? Porque o corpo não estava mais lá. Jesus ressuscitou. Correto? Então pense. Pense. As autoridades adorariam ter feito isso, mas aparentemente não poderiam fazê-lo porque o túmulo está realmente vazio. Não tinha cadáver lá. Jesus realmente ressuscitou. Tá? Bom, aí tem a demais, né? Se os discípulos não roubaram o corpo e nem inventaram uma história, o que explicaria o sepulcro vazio? Talvez algum outro grupo de pessoas tivesse roubado o corpo, mas quem? Os únicos que estavam do lado de Cristo eram os cristãos. Todos os outros gritaram, crucificam, como está em Lucas 23, 21. Então como é que você pode dizer da Liga Extraordinária Salvadora da Pátria que estão inventando essa história? Os discípulos inventaram essa história. É mesmo os cristãos não faziam qualquer coisa. Bom, gente, vamos pular aqui porque a história é longa e se você quiser se aprofundar, tá aqui. A teoria do irmão gêmeo refutado. Agora vamos ver o que agora os ateus estão dizendo que Jesus, né? Porque antes Jesus não existia. Jesus ele era uma invenção de Roma. Jesus era a cópia de Horus, é a cópia de não sei o quê, é a cópia de não sei, Bom. Isso já foi desmentido várias vezes. O problema é que quando você está dentro do ateísmo, você cria no teu mundo de revolta contra Cristo e contra os cristãos, é uma revolta, que você simplesmente não quer ouvir os cristãos, porque você tem raiva. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não pode julgar todos os cristãos, colocar a culpa nos cristãos de burro, de ignorantes, de analfabetos, de anticiência, que não sei o quê, porque uma Nadir da vida, uma pastora Nadir da vida, chega no YouTube e começa a dizer que uma mulher que usa calcinha vermelha, ela vai queimar no inferno. Né? O outro lá começa a dizer a data da volta de Jesus. O outro pega vídeo dos cristãos rodando, parece uma barata tonta, que nem doido dentro da igreja, outro imitando metralhadora, aí você coloca todo mundo. Esse cristianismo é uma porcaria. É isso. Gente, o que está em risco é a sua alma. O que está em risco é a sua alma. Então preste muita atenção no que você está fazendo. Então vamos lá. Essa terceira teoria dos ateus da Liga Extraordinária que você vê lá no Facebook. Olha que absurdo. Estão dizendo que Jesus tinha um irmão gêmeo. Bom, vamos tentar ler. Vou ler isso aqui para vocês. Eu peguei algumas passagens aqui de alguns livros. Por isso que eu estou colocando para vocês essas apostilas gratuitas, tá? Ela não tem fim lucrativo. É apenas para divulgação didática. As citações das fontes estão no final dela. Para dar os créditos devidos, mas vamos aqui trazer para vocês essa luz da palavra do Criador. À luz do fracasso das outras teorias, Bert Ehrman propôs algo mais interessante em seu debate sobre a ressurreição de Jesus, que ele travou com William Lane. Jesus teria um irmão gêmeo. E depois que ele morreu, foi esse irmão gêmeo que apareceu aos discípulos. Gênio esse cara? Só que não. Em primeiro lugar, se Cristo tivesse mesmo um irmão gêmeo, isso seria da maior importância e não deixaria de ser registrado na Bíblia, ou em alguma outra fonte cristã ou secular.
Contudo, em momento algum vemos Maria dando à luz a gêmeos, mas somente a Jesus, que a Bíblia chama de primogênito, como está em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Então a própria Bíblia já desmente esse ateu. Como acreditar em uma teoria que diz que Jesus tinha um irmão gêmeo, se não existe sequer uma única linha de evidência histórica cristã ou secular, por fora do cristianismo, sobre isso? É preciso ter muita fé no ateísmo, não é? Ou uma imaginação muito fértil dos ateus, para se crer num absurdo desse. Em segundo lugar, se Jesus tivesse mesmo um irmão gêmeo, isso seria muito bem conhecido pelos discípulos. Esse irmão gêmeo poderia ser Tiago, José, Judas ou Simão, que eram os 4 irmãos de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Que frequentemente apareciam diante dos discípulos nos evangelhos, como Marcos 3, 17 e 35. Como seria possível esconder a existência de um irmão gêmeo por tanto tempo? Se os discípulos sabiam desse suposto irmão gêmeo, é claro que eles não seriam enganados tão facilmente. A propósito, eles saberiam que o que morreu foi Jesus e que o estava vivo era o tal irmão gêmeo. Não haveria nenhuma novidade nisso, nenhuma ressurreição a ser celebrada, se realmente Jesus tivesse o irmão gêmeo. Aí você vai continuar falando que Jesus realmente teve o irmão gêmeo. Então vamos lá. Em terceiro lugar, não é apenas pelo rosto que se conhece alguém. Se Jesus tinha um irmão gêmeo, ele certamente teria características e personalidade que o distinguia do verdadeiro. Tá? Se você pegar um irmão gêmeo, você vai ver o rosto é igual, a aparência é igual, tudo é igual. Mas as características da pessoa é diferente uma da outra. O jeito de conversar, o jeito de falar, a atitude, tá? A alma da pessoa é diferente uma da outra. Não é fácil parecer ser Jesus Cristo. Alguém sem pecado, que só praticava o bem, que tinha os mais altos e elevados valores morais que era possível. Antes de Jesus subir aos céus, ele esteve 40 dias com os discípulos, como está em Atos 1:3. Será que nesses 40 dias nenhum único discípulo iria perceber a mínima diferença de personalidade entre o verdadeiro e o falso? Em quarto lugar, a teoria do irmão gêmeo não explica como que Jesus ressurreto apareceu aos discípulos repentinamente do nada, no meio da casa. Capítulo 20, versículo 19 de João. Ele não podia ter pulado a janela ou entrado pela porta, pois ele estava às portas. As portas estavam fechadas e vigiando, com medo de serem pegos pelas autoridades romanas. Todos os discípulos estavam lá com as portas fechadas. Jesus aparece do nada no meio da sala. Como é que o irmão gêmeo que estava vivo ia aparecer no meio da sala? Como? Basta ver como Pedro reagiu quando suspeitavam que ele fosse um discípulo de Jesus. Né? Se essa aparição se deu de modo sobrenatural, cremos que isso só seria possível com o corpo glorioso e ressurreto do verdadeiro Senhor Jesus, e não com um sósia dele. Em quinto lugar, a teoria do irmão gêmeo pode explicar o fato desse Jesus ter comido com eles, mas não explica o buraco aberto nos pés e nos punhos de Jesus. Então, ateu, se Jesus teve um irmão gêmeo, tá? O Jesus que morreu, ele tinha marcas nos pulsos e nos pés. E o irmão gêmeo dele não ia ter. Então todo mundo ia descobrir que o irmão gêmeo dele não era realmente Jesus. A não ser que o irmão dele fizesse propositalmente furos no pulso e nos pés e tivesse do lado aqui no coração furado pela espada. Você acha que ele ia fazer isso? Não. Tem lógica esse argumento de vocês? Então parem de ser mentirosos. Parem de ser mentirosos. Parem de perseguir os cristãos. Vocês são pessoas perseguidoras. Vocês que estão perseguindo. Tá? Bom, vou adiantar aqui por causa do tempo. Bom, aí para a gente chegar no final, eu quero só ler isso aqui para vocês. Porque eu falei para vocês que os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles morreram por uma causa justa. Eles não negaram Cristo porque eles sabiam da verdade. Eles viram Jesus, andaram com ele, presenciaram a crucificação e presenciaram a ressurreição de Cristo. Morreram porque tinham certeza, se fosse uma invenção, eles não tinham morrido por amor ao cristianismo. A Cristo, né? Aí o ateu vai dizer, mas e os mártires muçulmanos? Bom, deixa eu explicar para vocês.
Ao se depararem com todas as evidências que nós mostramos, de modo claro que, primeiro, os discípulos não inventaram uma história. Em segundo lugar, os discípulos não foram enganados. Os céticos são rápidos em responder. Mas e os mártires muçulmanos? Eles também morreram pela fé deles? Será que isso prova que o islamismo também é verdadeiro? Várias considerações devem ser feitas a partir de agora. Em primeiro lugar, pseudo-ateu todinho e mentiroso da Liga Extraordinária, Cafajestes. Em primeiro lugar, em momento nenhum foi alegado que toda religião que tem mártir é uma religião verdadeira. Eu não falei isso aqui para vocês. Nem tampouco foi alegado que alguém não pode morrer por algo que é uma mentira. O que foi alegado aqui nesse estudo é que ninguém morre por algo que sabe que é uma mentira. Tá? Pessoas mal orientadas podem morrer por uma mentira que elas consideram ser verdade, mas não vão morrer por uma mentira que sabe que é uma mentira. Eu vou voltar a ler essa frase para vocês aqui. Ó. Vou até destacar ela aqui para deixar na apostila para vocês. Tá? Vamos lá. Pessoas mal orientadas podem morrer por uma mentira que elas consideram ser verdade, mas não vão morrer por uma mentira que sabem que é mentira. Os autores do Novo Testamento estavam em posição de saber a verdade real sobre a ressurreição de Cristo. Podemos crer que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, porque ninguém morre por algo que sabe que é uma mentira. Os discípulos não inventaram uma farsa para morrerem por ela. Ninguém vai morrer por uma farsa, porque os discípulos se diziam testemunhas oculares da morte, ressurreição e ascensão do Cristo ressurreto. E por quê? Como vimos, as teorias que dizem que eles estavam simplesmente enganados falham miseravelmente. Mas porque mesmo a lógica não devia levar para os mártires muçulmanos, certo? Simples. Porque eles nunca presenciaram algum milagre de Maomé. Então você não pode dizer que os mártires do islamismo, tá, eles morrem por amor ao islamismo e isso comprova que o Islã é verdade. Então parem de ser cafajeste, liga dos mentirosos, cafajestes e mentirosos, tá? Simples assim, porque eles nunca precisariam presenciar algum milagre de Maomé para morrerem por essa causa. Todas as vezes em que Maomé foi desafiado a realizar algum milagre, você sabe o que Maomé respondia? Ele recusava. Você acha que eu estou mentindo? Então vou deixar bem grande aqui para você ver. Deixar bem grande para você consultar. Tá aí. Surata, que é o livro dos muçulmanos, capítulo 3, verso 181. 184, capítulo 4, 153, capítulo 6, versículos 8 ao 9, capítulo 17, 88 ao 96. O profeta Maomé, pois se dizia um simples homem. Está na Surata, capítulo 19, versículo 93, melhor dizer. Por isso que ele nunca fez milagres. Os ditos milagres que Maomé não foram testemunhados por testemunhas oculares da época de Maomé, mas acrescentados séculos mais tarde no Hadith. Os ditos milagres foram acrescentados depois. O próprio profeta disse que não fez milagre nenhum. Que é uma coleção posterior de dizeres e feitos de Maomé. Não é o islamismo. O próprio Maomé jamais realizou milagre algum. E na própria crença muçulmana, ele morreu e foi sepultado. Nunca ressuscitou. Será que os seguidores do Islã morrem realmente por algo que... pela ressurreição de Maomé? Então parem de ser mentirosos. Os seguidores de Maomé nunca o viram realizando um milagre sobrenatural que confirmasse a veracidade de sua fé para que eles morressem por isso. Eles também jamais alegaram que Maomé ressuscitou e apareceu a eles, para depois morrer por essa verdade, mesmo diante de todas as perseguições e tortura que pudessem sofrer. Na verdade, o que ocorreu foi exatamente o inverso. Enquanto os primeiros cristãos eram duramente perseguidos, os primeiros seguidores de Maomé se espalharam pela força militar,
Já em 630 d.C., Maomé havia cercado Meca e alguns anos mais tarde, seus seguidores tomaram a Terra Santa à força. Eles fizeram o mesmo com Constantinopla, só não conseguiram tomar a Europa por causa da heróica resistência de Carlos Martel, que era prefeito de Tours, lá na França. Por isso que eles não conseguiram, o cara foi para cima deles. Dito em termos simples, nos primeiros dias do cristianismo, uma pessoa poderia ser morta por se tornar cristã. Presta atenção aqui, ó. Dito em termos simples, nos primeiros dias do cristianismo, uma pessoa poderia ser morta por se tornar cristã. Nos primeiros dias do crescimento do Islã, uma pessoa poderia ser morta por não se tornar muçulmana. Você entendeu a diferença? As pessoas morriam porque elas aceitavam a Cristo. Por isso eram taxadas como loucas, como doidas, como analfabetas, como que retrocedeu, voltou para o sistema. Não é assim que eles alegam? Só que hoje, eles não, por enquanto, o anticristo não se manifestou, então essa leva maldita aí não vai levar as pessoas à morte. Mas se deixarem, eles deixam você apodrecer. Então as pessoas morriam porque se tornavam cristãs. Nos primeiros dias do cristianismo no Islã, uma pessoa poderia ser morta se ela não quisesse ser muçulmana. Se você não quisesse ser muçulmana, você morria. O cristianismo é diferente. Se você se convertesse, você morria. Está vendo a diferença? Portanto, o fato de ambas as religiões possuírem mártires não significa que ambas possuem testemunhas oculares dos milagres para que pudesse comprovar a veracidade de tais e morrer por essa causa. Os cristãos, pessoal, eram testemunhas oculares do Cristo ressurreto e morreram por isso. Os muçulmanos, contudo, nunca foram testemunhas oculares de algum milagre de Maomé e nunca alegaram tê-lo visto ressurreto, pois este se encontra no túmulo até hoje. Os mártires muçulmanos morrem simplesmente por fé, enquanto os mártires cristãos morriam porque viram os milagres com seus próprios olhos e sabiam que estavam com o Cristo ressurreto. Tá? Eu tenho aqui 5 provas que Jesus ressuscitou. Eu vou deixar aqui para vocês lerem a apostila depois, tá? Porque o vídeo já está ficando grande. A gente vai ter que ler muita coisa aqui, mas está pronto, são 28 páginas. Você pode estar adquirindo 5 provas que Jesus ressuscitou. O número de relatos, primeiro, você vai ter a morte de Jesus, o túmulo vazio, com provações arqueológicas, as testemunhas, a conversão de Paulo. Bom, então você terá todas essas informações históricas para você entender que o ateísmo é uma farsa, é uma mentira, é uma enganação. Tá? Claro que eles vão alegar e dizer, como mesmo jargão, porque são cafajestes e covardes. Vocês aí da turma do Antônio Miranda, vocês são covardes. Covardes e perversos. Eu falo porque eu fui vítima de vocês. Tá? Eu que fui a vítima de vocês. Vocês são perversos. Dito isso, eu quero dizer para vocês que Cristo vive. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vai voltar para julgar a cada um segundo as suas obras. Não adianta você querer fazer atalhos para receber a sua salvação. O espiritismo não vai te dar salvação. O ateísmo não vai te dar salvação. A maçonaria não vai te dar salvação. O satanismo não vai te dar salvação. Os seguidores de A, de B ou de nome sagrado, seja lá o que for, não vai te dar salvação. O único que vai salvar a tua alma é o Cristo ressurreto. A palavra de Deus tem que ser pregada como ela é, com simplicidade e honestidade. Eu prometi ao Criador, quando eu era ateu, que se ele me mostrasse a existência, se Deus realmente existisse e me mostrasse as provas da sua existência, e eu tive essas provas. Eu não tenho culpa se você não consegue enxergar. Você pode até dizer, mas eu nunca tive prova, Deus nunca falou comigo. Você é mentiroso. Porque Deus fala com você sempre. Deus fala de várias formas. Pode falar com você através da literatura, através de um vídeo, através de uma mensagem, através da natureza, através da observação, através de sonhos. A Bíblia diz que ele fala.
Então não venha com conversa fiada e com desculpa esfarrapada que Deus não fala com você que é ateu, porque ele fala. O problema é que você não dá ouvido. Ele falava comigo, chamava a minha atenção. E eu dava ouvido? Não. Quanto mais Deus falava comigo e chamava a minha atenção, mais eu criticava ele. Ódio contra Deus. O mesmo sentimento que Satanás tem era o sentimento que eu tinha contra Deus. Então, meu amigo, seja honesto com vocês mesmos, voltem para o Cristo ressurreto em contratempo. Tá? E-mail escolapmmuh@hotmail.com. E se você quiser adquirir essa apostila gratuitamente, é mandar um e-mail para cá. Não é outro e-mail, você vai ter que mandar um e-mail para você receber. Tá? E as outras apostilas, são 2, nós vamos ver se fazemos aí, pelo menos umas 15 ou 20 apostilas refutando o ateísmo. E vamos dar de graça para você. E se você puder e quiser colaborar com o trabalho, só se você puder, ninguém aqui está cobrando dízimo, oferta ou nada. Se você puder ajudar, o Pix do canal é o telefone. 319, tá aqui, ó. Esse aqui, tá? 319-9202-3725. Vai estar no nome de Rivanildo Menezes. Então, se você quiser ajudar o trabalho, fique à sua disposição. Ok? Muito obrigado, que Deus vos abençoe, que o Criador lhe dê sabedoria, proteja a sua vida dos dias difíceis que estão por vir. Um abraço e até o próximo trabalho. Tchau, pessoal.